Vou explicar um pouco por que hoje se fala tanto consultoria, por que tem tanta consultoria hoje em dia. E teve um caminho histórico para isso e é um pouco que eu vou explicar. Assim, antigamente as empresas, os donos das empresas eram uma pessoa, uma família. E essa família chamava os amigos, os parentes, os conhecidos para trabalhar dentro da empresa. Não tinha uma formação profissional, cursos, Senai, não tem essas coisas assim. Então, o controle da empresa era feito todo pelo dono. Só que à medida que a empresa foi crescendo, ela teve que ter outras pessoas tomando conta, porque o dono já não podia ficar o tempo todo em cima da empresa, por mais acessível que ele fosse. Então eles começaram a contratar os gerentes, que eram pessoas formadas, treinadas e com prática de gerência, de liderança, de controle, organização, planejamento, etc., para tomar conta da empresa. Então ele deixou o controle na mão dos gerentes. E os gerentes, eles tinham outros interesses, além de maximizar os lucros, de gerar dividendos para os donos das empresas. Eles tinham, por exemplo, eles gostavam de andar com o carro da empresa, eles gostavam de ter bônus no final de ano, eles gostavam de chamar os amiguinhos deles para trabalhar junto deles. E isso conflitava um pouco o interesse do proprietário, que era maximizar os lucros. O proprietário, só que ao mesmo tempo não tinha muito conflito, porque os gastos que eles tinham a mais não tiravam tanto os lucros que o dono também não aproveitava. Quer dizer, o dono ainda tinha o... Vou filmar de lado, porque depois vai ver. Mas enfim. Aí... tá. Porque o que os donos queriam com a empresa? Não necessariamente maximizar os lucros, mas, aliás, além de maximizar os lucros, eles queriam também passear com o carro da empresa, eles gostavam de ter um nome na empresa, um título lá, sei lá, Retificadora Rodrigues. Os interesses dos dois conseguiam ser bem providos, vamos dizer assim. E aí tudo bem, só que aí começou a crescer tanto a empresa que os investidores institucionais, que são bancos, fundos de pensão, fundos de investimento, começaram a tomar controle das empresas. Então, quer dizer, o dono da empresa não era mais a família ou o indivíduo. Agora era um fundo de investimento, pessoas que estavam interessadas em investir e retirar o retorno delas. Só que o interesse de retorno deles em retirar lucro era muito maior do que um indivíduo. Porque um fundo de investimento está lidando com milhares de pessoas que estão investindo e querem retorno. Então a necessidade de retorno, de lucro, de dividendos é muito maior. Então para isso eles precisavam cortar o máximo de despesas e aumentar ao máximo a produtividade para gerar esse lucro. E eles começaram a observar o seguinte, que os gerentes, com aquela estrutura inchada, aquele monte de gerente com bônus e benefícios que eles estavam ganhando, estava tirando bastante do lucro deles. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a criar o downsizing, que era achatamento da estrutura hierárquica, para tirar alguns níveis de gerência, então não tinha mais o subgerente, o diretor, tinha menos cargos, e tirar um pouco dos benefícios que os gerentes tinham. E para fazer isso, para ter um embasamento teórico, para poder chegar para o gerente e dizer assim, não, eu estou fazendo isso porque isso vai gerar tanto de retorno. Eles chamaram os consultores, que eram pessoas que também eram formadas nas práticas de gerência, de administração, só que como é que é a atuação deles? É um olhar externo sobre a empresa. Eles não estão envolvidos diretamente com o negócio. Então, por exemplo, vamos dizer que um gerente fosse fazer uma consultoria, ele ia botar lá assim, a gerência de criação está gastando muito com papel. Pô, espera aí, a gerente de criação é minha. Não está gastando não, está gastando não. Por isso que é muito melhor ter um consultor, que é uma pessoa que não está ligada diretamente à empresa. E através da consultoria eles introduziram várias práticas para maximizar esses lucros. Então foi assim que foi dando o crescimento das consultorias.